tem uma mensagem, tem uma palavra, a qual Deus ele fala muito ao nosso coração em relação a algo que nós precisamos aprender. A Bíblia diz que quando o Senhor nos chamou, que executou aquela bonita obra de libertação na vida da gente, junto com essa obra de resgate, de libertação, pagou um alto preço pela gente. A Bíblia diz que Deus também, sabendo das lutas que pós-conversão, libertação, restauração nós teríamos, então a palavra diz que Ele nos vocacionou para lidar com todo tipo de problema, de luta, de situações. Uma das coisas que a gente tem que aprender a não aceitar, a gente até pincelou essa palavra, essa mensagem aqui, e a palavra tem que ser colocada em prática, a gente tem que aprender. Primeiro, a Bíblia diz que nós somos prisioneiros do Senhor. Se nós somos prisioneiros do Senhor, então a gente não pode estar preso a mais nada, a ninguém, para a glória de Cristo. Não aceitar de maneira nenhuma. Nem a gente, nem a nossa casa, nem tampouco a nossa família. Então, ele fala uma coisa aqui, vamos começar do versículo 1, interessante, que diz assim: rogo-vos, pois, eu quem? O apóstolo Paulo. Essa tradução é um pouco diferente, mas você vai entender. Ele diz: rogo, pois, eu quem? Tem Bíblia que diz o prisioneiro do Senhor, na minha Bíblia diz o preso do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, irmão, nós somos prisioneiros de quem? Do Senhor Jesus. Eu não posso aceitar estar preso a nada, não. Nenhum sofrimento, nenhuma luta, nenhum vício, nenhum hábito, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade financeira, perda, luta, problema, preso a uma angústia, uma tristeza por conta de problema com o neto, com uma neta, com o filho, com uma filha, preso a uma situação em que você tem que cuidar de alguém a vida toda, porque a pessoa ela está sofrendo, a gente está num leito, e você está preso, e você tem que cuidar de sua família, é seu ente querido. Só que o sofrimento, a prisão dela, se torna a sua prisão, porque você tem que dar todo o suporte. Se não tem mais tempo para nada, malmente você aperta as coisas, bota alguém para cuidar, para olhar e corre. Dá um pulo na igreja todo dia para buscar a Deus, pois do contrário você não suportaria tamanha pressão. Então você muitas vezes está preso, ou preso a algum tipo de situação. Mas não podemos na vida da gente aceitar nenhum tipo de quê? De prisão. A Bíblia diz: conhecereis a verdade o quê? O libertará. Nós somos libertos. A glória é do Senhor. Nós, outrora, a gente vai falar talvez um pouco a respeito disso, vivíamos nas trevas, na prisão do dedo e do diabo. Não tínhamos escolhas, né? Não tínhamos opções, não tínhamos saída. Agora é diferente, meu irmão. Agora eu sou do Senhor, como Paulo declara, como prisioneiro do Senhor. Ele disse: eu sou hoje um preso, mas um preso de quem? Do Senhor Jesus. Por que as prisões que as autoridades impunham contra Paulo não conseguiam segurar ele por muito tempo na prisão? E ele saía com facilidade? Porque ele não aceitava, irmão. É difícil Paulo ficar preso. Era levado, era julgado, era condenado, era perseguido, passar por situações terríveis, mas ele saía, não demorava muito tempo, estava liberto, porque ele não aceitava. A mesma coisa é a gente, né? Você vê quanto tempo já dura a sua pena. Pastor, não entendi, minha pena é bem. Você, por exemplo, tem uma doença aí que já tem quantos anos? Você tem 10, quantos anos tem? Você
faz tratamento, toma remédio, medicamento, passa por todo tipo de especialistas, mas o quê? Não tem jeito. Não resolve nada. Ele está preso. É uma depressão, às vezes é um problema emocional grave, e às vezes o problema nem é seu, é de algum familiar seu, que acaba prendendo e aprisionando você. Né? Tem prisão de família que prende também aqueles que são cristãos, que são de Deus. Então, irmão, não podemos. Quando você diz eu não aceito essa prisão, você está saindo dela e tirando a sua família. Porque o inimigo muitas vezes não pode com você, mas te aprisiona através da prisão de quem? De um familiar, de um ente querido que você sofre, mano. Quem é que quer ver um filho nas drogas? Preso nas drogas, no vício, roubando para sustentar o vício. Coisa mais triste, mano, né? Se acabando a cada dia nas drogas, se acabando a cada dia no vício. Muita gente sabe, né, a má conduta daquele filho, daquela filha. As pessoas olham com preconceito para você, porque sabem que tem alguém na família que tem um desvio de conduta. É terrível, irmão. E você às vezes está preso a uma tristeza, a uma angústia, porque aquele filho, aquela filha deveria estar sendo um orgulho para você, mas está sendo às vezes uma tristeza, uma decepção. Ah, pastor, mas eu sei que não tem escolha também. Irmão, tudo bem, mas quanto tempo você vem orando por ele? Escolha tem, porque você é uma pessoa que tem clamado, orado, buscado pela sua família, né? E está na hora de sair dessa prisão, desse sofrimento. Não aceite. Mete o dedo na cara do diabo e diga: eu não sou prisioneiro seu. Já fui um dia, mas hoje eu não sou mais o seu prisioneiro. Sou prisioneiro de quem? Jesus. Prisioneiro do Senhor. Para onde agora vem. Amém? Amém? Não pode aceitar de maneira nenhuma. Então, está escrito, João: seu filho vos libertar. O quê? Verdadeiramente o quê? Sereis livres. Se o filho vos libertar, sereis livres. Então acabou, nós somos livres. Para louvar, para glorificar Deus, para viver uma vida de sucesso, de progresso em todas as áreas, em todos os sentidos. A gente não pode aceitar de maneira nenhuma. Somos prisioneiros do Senhor. Não é da angústia, não é da tristeza, não é da depressão, não é do medo, não é da insônia, não é do pânico, não é da síndrome do pânico. Tem gente que está presa a um tipo de medicamento forte, controlado. É errado tomar medicamento? Não, não é errado, mas a pessoa não pode aceitar. O médico já disse: no dia que ela parar de tomar, no dia que ele parar de tomar, vão ter graves crises, tá bom? Vão perder o controle e vão fazer coisas que realmente vai envolver violência e tanta coisa e tal. Então a gente não pode aceitar isso. Não podemos aceitar isso. O problema é que é uma receita atrás da outra. É errado consultar o médico? Não. É bíblico. É errado tomar um medicamento receitado pelo médico? Não. Mas acima de um medicamento, eu tenho uma fé inabalável em Deus, que me garante que eu sou liberto, que eu sou prisioneiro do Senhor. O que a prisão do Senhor traz? A prisão ao Senhor traz alguma coisa ruim? Não. Traz algo que não presta? Não. A prisão do Senhor só traz o quê? O que é bom, o que é louvável, o que é glorioso, para a honra e a glória de Deus. Então nós somos prisioneiros do Senhor. Amém. Não podemos. Você está preso a o quê? O que está te prendendo? O que está te aprisionando? Né? É aquela angústia repentina que muitas das vezes você acaba sendo visitada por ela e aparentemente não tem motivo. É de repente.
bate um aperto no peito, uma tristeza, uma angústia, uma sensação estranha, esquisita, de que algo muito ruim o quê? Vai acontecer. E isso tem sido um constante na sua vida. Então, a prisão é um tipo de prisão, é um tipo de cárcere, é a grande realidade. Você talvez seja uma pessoa penada espiritualmente, mas não está preso. Sabe lá quando vai durar a sua prisão. Mas parece que o inimigo te julgou, te condenou e te prendeu. E parece que você está condenado a viver para o resto da vida, porque nessa prisão é esse estilo de vida que Deus preparou para você? Foi isso que Deus te prometeu quando você veio para a presença dele? Não. Essa prisão tem que acabar e é agora. Ele tem que sair dela e é agora. O poder de Deus tirou Pedro tremendamente daquela prisão e enviou o anjo o quê? O anjo fez o quê? Abriu a porta da prisão e disse: Pedro, me segue. Seu lugar o quê? Não é aí dentro, não. Seu lugar é solto, livre, para fazer a vontade de quem? Deus. O nosso Deus e para a glória dele. É fora, Pedro. Aí não é o seu lugar. Prisão do diabo não é lugar de cristão, isso é Deus. Talvez você está preso uma angústia, uma tristeza que dura tempo. Você não sorri mais, você não é mais aquela pessoa espontânea, alegre, sorridente e tal. Não existe isso. Não podemos de maneira nenhuma aceitar isso mesmo. Continuando, aí ele diz aqui, versículo de número 2, né? Ele diz, versículo 2 não, a parte final do 1, depois a gente entra no 2, a parte final do 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que o quê? Que andeis como é digno da vocação com que fostes o quê? Chamados. Então nós fomos chamados e vocacionados. Isso é bonito, você vai ver agora. Pastor, fui vocacionado para quê? Vocacionado quer dizer capacitado, preparado, né? Revestido de unção e poder para andar dessa maneira que a gente vai aprender aqui agora. Você não pode aceitar ter comportamento diferente na sua casa, na sua família, no seu cotidiano, de maneira nenhuma. Aí ele diz, versículo 2, aí nós vamos para lá. Ele diz o quê? Primeiro, a vocação com que fomos vocacionados, chamados, é essa aqui. Para andar com toda o quê? Todo o quê? Humildade. Você tem que ser o quê? Humilde em tudo. Em toda a sua maneira de viver, você tem que ser uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Quem vocacionou a gente foi Deus. Temos que ter humildade. Porque os arrogantes, os prepotentes, os orgulhosos, a maioria deles já não estão mais nesse mundo. Por quê? Porque não aceitaram a vocação de ser e de viver uma vida de extrema humildade. A gente não pode ter preconceito, a gente tem que tratar todo mundo o quê? Igualitariamente bem para a glória do Senhor. A gente tem que estar preparado, como vocacionado para ser humilde. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar num patamar bem maior, bem mais elevado. Deus pode te exaltar e levar você onde você nunca na vida imaginou que ia chegar. Amém. Mas você tem que chegar lá com o quê? Humildade. Amém. Não pode, irmão, deixar que as coisas que Deus nos proporcione, Ele mude em nós essa vocação, essa capacidade de ser humilde. Porque tem gente que fica soberbo quando sai de uma estatura para outra, de um estágio para o outro. Aí é promovido, agora tem um cargo de chefia, agora uma pessoa que está podendo ter uma vida melhor, né? Uma capacidade financeira melhor, e aí não encontra
já não é mais espontânea, alegre, já não tem mais aquela abertura com as pessoas que viu ela nascer, crescer, que conviveu a vida toda com ela, já nota que há uma mudança ali. Ela não tem mais tempo para cumprimentar ninguém, para falar espontaneamente, para brincar, para descontrair. Então mudou muita coisa. Nós fomos vocacionados para ser o quê? Humilde. Viver uma vida de quê? De humildade. Isso falta hoje na igreja. Infelizmente falta. Por causa de quê? Porque as pessoas hoje, elas separam. Perdeu o pódio da humildade e assumiu o pódio do quê? Da arrogância, da soberba. E ela dividiu agora o vínculo dela com as pessoas em classe. Aqueles que são mais simples, ela trata com mais o quê? De que mais o quê? Desprezo. Aqueles que são mais elitizados, ela trata como? Sejamos sinceros, com mais alegria, mais oportunidade e tal. Então não tem que ser desse jeito. O interessante que Deus fala na palavra dele, que a gente tem que ser humilde, porque não podemos fazer acepção de quê? Pessoas. Não, meu. Deus me abençoa. Cresci um pouquinho mais, cresci. Fui para o estado melhor, fui. Humildade sempre, para a glória dele. Amor com o ser humano, tenha ele o estado que tiver, amor, carinho, atenção, principalmente com aqueles que são menos do que privilegiados, menos favorecidos. É isso que eu vou fazer questão de abraçar, de visitar, de ajudar, o que eu puder ajudar para a glória do Senhor, com ter todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o meu afeto, toda a minha atenção para a glória de Deus. É grande realidade. Fomos vocacionados para ser o quê? Humilde. Não podemos mudar a vocação de Deus na vida da gente. Tem gente que muda, irmão. Tem gente que quando cresce um pouquinho, ela diz: Deus, eu não quero mais a vocação do Senhor, não, de humildade, não. E ela despreza isso. E é isso que o quê? Não pode acontecer na vida da gente. Amém? Segundo, só nesse versículo a gente vai ir no outro, mais para frente, a gente vai encerrar a nossa mensagem. Vamos lá. Então fomos vocacionados para ser humilde. E fomos vocacionados para ser o quê? Como é que está aí? E mansidão. Manso. Aí, olhe para dentro de você e se pergunte: você é manso? Ou então olhe para o seu irmão do seu lado e pergunte: você é manso? Ei, devagar. É isso. Ei. E você em casa, você é manso? Bom, misericórdia, aí minha filha, daí, tá vendo? Responda ela que eu sou, Então, é aquela coisa, vamos melhorar a pergunta. Pergunta assim: você é manso ou você é um siri na lata? Hein? Aí ela fica calada, aí ela fica calada. E aí é um sirizinho pequenininho na lata. Você pequena. Essa deve ter 1,30 m, já mediram com a escala. Então, o que acontece, irmão? Hein? Continua a palavra. Amém, tá. Então, mas a senhora é do tamanho do obreiro escondido. Se a senhora mediu, a senhora vê, tamanho. Tem obreiro escondido, tem obreiro que Então, assim, irmãos, fomos vocacionados para ser manso. Antes a gente não era, porque a gente não tinha o quê? A vocação de Deus. Antes, se pisasse no nosso calo, o quê? O corpo. Antes a gente pedia o controle, perdia, como diz o outro, a estribeira. Antes a gente ia
para revidar, hoje tem que ter o quê? Mansidão. Alguém pisou em seu pé acidentalmente, desculpa. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o quê? Não seja por isso, fique tranquilo, não tem problema. Mansidão é uma coisa, irmão, que tem me provado aqui na igreja ultimamente. Dessas 2 últimas semanas para cá, fechando ontem, meu Deus, fechando ontem, já fechando hoje, eu tenho sido provado muito na questão da mansidão. Por quê? Já falei que domingo retrasado, o cara atravessou um carro aqui na frente da igreja, no culto de domingo à noite, e pedindo eu de estacionar, mas o outro irmão e alguns irmãos que viriam para o culto. E quando a gente chamou ele para tirar o veículo dele, porque tem uma placa bem grande ali, proibido estacionar, sujeito a multa e o quê? E remoção do veículo. Porque os órgãos de trânsito estão aí para isso. Não pode perturbar para lá dos outros. Então aí, quando ele vem cheio de cachaça e tudo, que falou as coisas dele, a gente fica o quê? Calado e dizer uma coisa: olha, a única coisa que eu tenho para dizer não é normal, não. É que na vida o certo é errado e o errado você está abusando, bagunçando na obra de Deus. Você ainda vem com esse tom de voz para conversar comigo. Tudo bem, não, você quer. Depois ele, não, me desculpe, não, irmão. Vai em paz, Deus te abençoe. Não é fácil, irmão. Se fosse outro, faria o quê? Ligar para Salvador, o órgão de trânsito, que viria fazer o quê? Fazer o recorte com ele. Não pode isso acontecer. Mas se você faz uma coisa dessa que a igreja é que a igreja não presta, que o pastor não vale nada, que o pastor não é santo, que o pastor não é de Deus, é brincadeira. Tudo bem. Faz o que eu vou lhe dizer agora. Domingo, agora, pela manhã, o cara veio, atravessou o carro, tomou 3 vagas na estação. Vizinho nosso. O cara não sabe que é uma igreja que de manhã vai ter culto. E o maior público da gente é domingo de manhã, 7 horas. Faz uma coisa dessa. Terrível. E aí ele disse nada, o irmão Augusto foi lá depois, encontrou, pediu humildemente para tirar o carro e tal. E ele veio como se nada que tivesse acontecendo, tirou o carro dele. Dei plantão aqui ontem o dia todo, de manhã e de tarde, porque terça-feira eu fico o dia todo na igreja, porque não tem plantonista ainda disponível, Deus vai enviar. E aí, fiquei aqui. O cara chegou, passou várias vezes por mim, disse que é um cristão da igreja. Não foi humilde, irmão, mas eu, pastor, aquele episódio, me desculpe, me perdoe, não foi a minha intenção. O cara ficou sem trabalho. Eu só posso pensar que ele fez o quê? Propositalmente. Mas fomos vocacionados a ser o quê? Manso e ensinado, irmão. A única coisa que ele tem que fazer é abençoar essa gente. E aí, quando foi ontem, de novo, hoje de manhã já tinha outro carro atravessado aí, vocês perceberam. E aí cheguei, coloquei na outra vaga e tal, porque já tinha um caminhão. Agora o capeta nos contentou o carro pequeno, botou um caminhão. Que demônio sujo, irmão. Tudo bem que estava com um vizinho aqui que até gente boa e fala, não, fera, calma, fera, não, outra pessoa que botei lá, tem que ser manso, irmão. Quando foi um doutor aqui, aí veio um colega, entre aspas, pastor, e fez uma abordagem aqui, estava aí sentado no meu plantão, tudo, tentando me concentrar para ler a Bíblia. Satanás é sujo, irmão. Pastor. Já que o ímpio não está dando nele, vou mandar um pastor colocar aqui. O pastor veio e disse, porque o senhor tem que fazer um tratamento acústico na parede da igreja, porque o barulho está me incomodando. Eu disse, como? Eu disse, se for a bateria, eu coloco um aquário nela para abafar o som. Essa
a gente vai ter que, sei lá, fazer alguma coisa aí, comprar uma eletrônica, porque o som é mais abafado, concentrado. Já estou pensando em fazer isso. Esse pastor, veja bem, tudo bem, ele está vendo, ele está trabalhando aí, esperando Deus dar condição para fazer o que precisa de ser feito. Não, porque o senhor sabe que se a gente der uma queixa, a igreja vai ser notificada, multada em R$40 mil. Eu obedeci, eu jamais vou fazer isso, quer dizer outras palavras. No nosso civil, o cara olha para mim, jamais vou fazer isso, mas já em tom de quê? De fazer. ameaça, né? Eu me senti, irmão, não vou negar não, me senti coagido e ameaçado. Por quê? Eu me senti afrontado. Por quê? Meu colega pastor, você me deixa, viu? Pastor, você não espera isso de um ímpio, vai esperar de quem? De um homem que se diz o quê? Pastor de Deus. Irmão, fomos vocacionados para ter o quê? Mansidão. Humildade e Mansidão. mansidão. Tem coisas que você não precisa dar resposta. A melhor resposta, de unidade popular, Aquela é velocidade. aquela que você não dá. Você entrega na mão de quem? Deus. Em outra ocasião, por esse colega, a gente foi muito perseguido aqui. E eu sempre tratei bem aquela coisa, a gente aqui na igreja sempre tratou bem, né? Inclusive, esse colega, ele gosta muito de um obreiro que tem aqui na igreja. Ele gosta muito, ele tem uma grande admiração pela humildade, pela dedicação na obra. Muito, ele olha, essa obreira já falou para a gente aqui, poxa, uma pessoa excepcional na obra, e tal. Diga aqui. A irmã Simone. Já Deus pega para pagar ela. Ele corta dele, né? Então, olha que coisa terrível. Resumindo, vou ter que diminuir mais um pouco o volume do som, porque eu tento assim, eu não diminuo no aparelho, mas eu diminuo na distância aqui, ó. Eu diminuo o volume na distância, o microfone é pouca. Quanto mais você mostra, mais o quê? Sai alto. Mas quando eu diminuo aqui, eu prejudico a transmissão lá, porque o som fica baixo e o pessoal da transmissão não ouve bem. A gente está agora querendo, né, que Deus nos dê a condição para comprar um microfone e vai colocar aqui, microfonezinho em mim, outro no aparelho que grava as transmissões. Aí o áudio vai chegar melhor para quem está em casa. E não compõe porque não pôde, mas vai comprar um equipamento certinho e tudo. Irmão, tem que ter o quê? Como vocacionado a ter o quê? Mansidão. Em outro tempo, tempo de mim, tempo de pecador, eu já tinha me levantado e já tinha batido em todo mundo. Já tinha quebrado todo mundo. Incluindo o pastor, né? Me deixa. Então, mas a gente tem que, nós fomos vocacionados a ser mansos, a gente tem que ouvir e fingir que o quê? Não ouvimos nada. Deus abençoe, vaidade, agora tem que ter manso, tem que ser manso. Não é fácil. Você tem que ser manso com suas netas, seus netos, seus filhos, suas filhas. Seu marido, mulher, não tem que ir para cima dele, não, nem em nome do Senhor, porque tem gente que diz assim: não é pecado se eu for em nome do Senhor, não, vou quebrar todo no pau em nome do Senhor. Não existe isso. É que pode um negócio desse, né? Tem mãe que diz assim: você errou, você não deveria ter feito o que fez, não dá oportunidade para ele se defender, não dá oportunidade para ele rever os erros, as falhas, conceitos dele e tal. Olha para ele, pega um cipó caboclo, um cinto, sei lá, uma bainha de vagão e diz assim para ele: você vai apanhar em nome do Senhor. Nome do Senhor o quê, irmão? Pega
aquela dor feliz, aquela marca no corpo em nome do Senhor. Então, não existe isso. Né? Às vezes as pessoas vão falar sobre isso também, para a gente analisar. Xingar em nome do Senhor. Como é que pode xingar, usar palavrões em nome do Senhor? Porque muitas das vezes a pessoa não xinga usando termo, mas ela diz: tudo isso que você me falou, em nome do Senhor é você. Misericórdia, irmão. Em nome do Senhor é você. Não. Xinga a pessoa de graça, em nome de Jesus é você. É a mesma coisa que está usando palavra. Misericórdia. Então, fomos vocacionados a ser o quê? Manso. Irmão, mansidão é vocação, é capacidade que Deus dá para a gente. A gente não era assim. A gente não era no tempo bíblico desse jeito. A gente era do tipo que dizia que para casa é o quê? A gente não levaria o quê? Desaforo. A gente veio do tempo da época que dizia: se você bater, você o quê? Você vai apanhar. Você vai apanhar. Não. A gente veio da época que dizia